Meu amor, como é que faz o dinossauro? Rar. Salve telanautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para a gente finalmente embarcar na quarta temporada de Star Trek Strange New Worlds. Ou seja, chegamos no primeiro episódio da tão esperada quarta temporada, onde a gente vai falar sobre o episódio Vales Marineris. Culpa ou responsabilidade? Perda ou obrigação? Esse foi um episódio que, mesmo eles tendo escolhido vários elementos que podiam sair dos trilhos com facilidade, na minha humilde opinião, até que os caras, no fim das contas, conseguiram entregar uma história bacana. O período do século 23, como era retratado lá na série clássica, apesar de ser sim ficção científica, apesar de um soft sci-fi, não necessariamente um hard sci-fi, dava margem para eles fazerem propostas de historinhas de ficção científica, mas que deixavam aberto um lado lúdico, para que o foco tivesse muito mais no objetivo a ser alcançado pela proposta da história, do que no quão acurado aquilo estava do ponto de vista científico em si. Algo que, mesmo também acontecendo lá pela época da nova geração, de certa forma, quando o pessoal começou na década de 80 a fazer as novas histórias que refletiam os eventos que aconteciam no século 24 com a tripulação do Picard na Enterprise D, aí os consultores científicos já tentavam ajudar a galera a fazer uma história que pelo menos tinha um perfume de algo ali mais acreditável, mais calcado em ciência real. Às vezes, quando isso não necessariamente estava alinhado com a proposta do objetivo a ser alcançado, eles davam uma ignorada, mas em geral, se você for ver as duas séries, é quase como se a série clássica vivesse numa época um pouco mais romantizada, idealizada de certas coisas, e eu posso dizer que é mais ou menos o que a gente está vendo acontecer aqui, nesse episódio desta série que coexiste dentro desse bolsão de eventos que meio que retratam essa forma de contar histórias do século 23. E isso é o que acaba permitindo essa mescla de algo meio papo cabeça, meio papo sério, mas ao mesmo tempo com um certo grau de fantasia que vai trazer um tempero diferentão pro que eles querem e como eles querem contar essa história. E vejam, não me levem a mal, mesmo tendo esse lado com certas coisas mais pra uma parada fantasiosa, talvez até travestida de algo ali que era o que naquela época o lado intelectual assumia como sendo algo verdadeiramente bem construído, a gente até hoje tem histórias que estão aí vivendo no imaginário dos fãs por causa do peso daquelas histórias, então não pode-se dizer que os caras estavam necessariamente errados. Era só um jeito de escolher como fazer as coisas e por vezes eu vou falar pra vocês, ainda prefiro o jeitão antigo, que com a prova do tempo mostrou que consegue perdurar pelo menos 6 décadas. Mas eu creio que seja justo dizer que esse episódio aqui tenha ido por um caminho que, por mais que vá por um lance meio desses, de você olhar e falar, tem umas coisas ali que eles partiram para um lado, mais para falar a respeito de algo que eles queriam trazer a atenção em cima da ideia do que necessariamente em cima da construção, da provocação em si. Eu acho que eles conseguiram ir pelo mesmo caminho, então eu senti que tem uma ligação maior entre esse episódio e o jeitão que eu espero ter um episódio baseado em algo na época da série clássica do que necessariamente eu até achei que fosse ser, antes de ver o episódio em si. Na época em que Star Trek ainda estava lá no seu período de concepção, quando Gene Roddenberry ainda estava selecionando ideias, pensando, analisando certos caminhos a serem tomados, que não necessariamente acabaram sendo os que ele de fato escolheu, ele até chegou a cogitar que o Spock de fato fosse marciano. A gente sabe que não é esse o caminho, mas esse assunto faz parte desse imaginário por trás das coisas, pelo menos desde aquela época. E é claro, o sci-fi em geral brinca com a possibilidade de vida em algum momento da história da humanidade no quarto planeta do sistema solar. Não é de hoje, não. Faz décadas, talvez séculos. Então, reforçando a ideia, o que a gente vê nesse episódio aqui, eu arrisco dizer que seria algo que nós poderíamos sim, muito bem, ter visto acontecer na época da série clássica, se eles tivessem recursos suficientes para fazer algo que tivesse esse grau de magnitude técnica, para justificar que
os mesmos elementos que foram escolhidos para a narrativa do que eles trazem aqui ser realizado na década de 60. O que não era o caso, mas se fosse, talvez tivesse rolado lá. Algo que me deixou já com o outro lado da visão tão otimista a respeito da entrega do episódio foi que, como a gente tem alguma base de expectativa plantada na franquia por outras séries, a gente sabe que desse período retratado nesse episódio deveria sair um outro assunto que meio que vai culminar lá num episódio chamado Origem Distante, que envolve seres aparentados com os nossos conhecidos dinossauros. E eu diria pra você que esse episódio aqui poderia ser a desculpa perfeita para eles fazerem uma ligação clara entre as duas histórias, que meio que quando termina e isso não é nem sequer citado, deixa aquela coisa, aquele gostinho de tá faltando alguma coisa. Talvez por um lado até pra melhor, porque pra quem não gostou do episódio, porventura, talvez possa até achar melhor que não se mexa naquilo que já era decente lá. Se bem que o episódio Origens Distante também divide bastante a opinião dos fãs, então nem sei o que dizer. E como eu tô falando, a gente vai comentar tintim por tintim, destrinchadamente, tudo o que a gente vê no episódio pra gente poder puxar essas coisas, esses elementos e falar sobre cada coisa que cada situação, cada personagem, cada atitude na tela acaba gerando para um entendimento, para nossa compreensão, pra gente até gostar ou não. Mas fica evidente que eles estão pegando uma ideia e falando a respeito do outro lado dela, do e se as coisas não tivessem acontecido exatamente assim, fossem um pouquinho diferentes. Isso aqui vai dar pano pra manga pra gente conversar. Mas primeiro, vamos ver o que a ciência real fala a respeito de algumas das coisas que são usadas no episódio, para depois a gente ter base de comparação. Na astronomia real, o cinturão de asteroides, aqui do Sistema Solar, nunca foi um planeta que explodiu. A teoria científica predominante demonstra que a forte influência gravitacional de Júpiter impediu que os blocos de rochas primordiais se aglutinassem para formar um planeta naquela região durante o nascimento do Sistema Solar. Mas, como eu tô falando, o episódio abraça justamente um outro lado dessa ideia, mostrando uma versão alternativa desses fatos justamente para a gente conseguir explorar o que teria sido, até caso lá no século 23 eles tenham descoberto coisas que desprovem o que a nossa ciência atual sabe, mas que também faz parte da ficção da coisa, e é justamente nessas diferenças que vai nascer todo o raciocínio da discussão social que vai ser montado em cima daquilo ali. Que vai acabar partindo pro lado do e se tudo que a gente acha que sabe a respeito da vida na Terra tivesse sido um pouquinho diferente. Já que a gente está comemorando o retorno do Teletracker para fazer os reviews de Star Trek, eu vou pedir para vocês desde já para deixarem joinha no vídeo. Isso me ajuda bastante, galera. Considerem se inscrever no canal, venham fazer parte da família do canal na tela. Vocês são sempre muito bem-vindos, cada novo inscrito é comemorado, com certeza. Quem quiser e puder conhecer outras pessoas que curtam esses assuntos, por favor, compartilhem esse vídeo para a pessoa saber que tem um canal que fala a respeito de coisas que talvez elas não encontrem em outros lugares ou queiram uma visão diferente a respeito daquilo. Quem ainda quiser ajudar sem necessariamente enfiar a mão no bolso, pode dar um hype no vídeo, que ajuda ele a chegar em outros possíveis interessados. Agora, quem quiser dar um passo além e quiser ajudar a gente do ponto de vista financeiro, fica aí o convite para que vocês se tornem membros do canal. Ao se tornar telanautas apoiadores, vocês me ajudam com esse valor baixinho que está na tela de vocês a continuar produzindo outros conteúdos como esse aqui, além de eu ficar extremamente grato, é claro. Lembrando que no mês de setembro nós vamos estar comemorando o aniversário de 60 anos da franquia Star Trek, e aqui no canal eu vou fazer isso com vídeos diários de mini documentários que vocês estão mais do que convidados para vir assistir todo santo dia. Quem é membro vai assistir tudo numa tacada só, vai conseguir fazer uma maratona a respeito da coisa. Mas com vídeos diários vocês vão ter assunto a rodo para conseguir curtir todos os pequenos detalhes no Guia do Iniciante, para quem quer aprender um pouquinho mais a respeito da franquia, poder ter uma boa porta de entrada, ou para você que quer ajudar uma outra pessoa a entender um determinado assunto, as chances desse assunto estar sendo coberto nesta playlist são altíssimas, então fiquem atentos. A partir desse ponto aqui, galera, vou deixar claro para vocês que eu vou falar a respeito de tudo que acontece no episódio com spoilers. Então vamos dar uma recapitulada, meio que
coisinha relevante a coisinha relevante, comigo comentando como eu me sinto a respeito daquilo, se tem alguma trivia ou se tem algo ali que merece de fato ser conversado. Eu acho que vai ser o jeito mais fácil da gente manter a relevância e a coerência no fim das contas. Então venham comigo. Quando o episódio começa, a gente tá numa parada lá meio de cowboy que a gente já tinha visto no trailer. A gente vê uma mescla de alguma coisa ali meio tirada de Pandora dos filmes do James Cameron, quando a gente vê aquelas pedras flutuantes e tal, e algo claramente misturado com faroeste. No fim das contas, a gente vê que esse é mais um dos passeios, das missões em solo que o Pike está se permitindo e meio que se obrigando a fazer, justamente para que esse episódio tenha uma ligação com os eventos herdados justamente da temporada anterior, por causa da perda dele com a Capitã Batel. Então, como isso ainda não está 100% resolvido no coraçãozinho do Pike, ele está tentando se manter ativo o máximo que pode para não ficar pensando na perda da amada. Por falar em amada, o Spock e a La'an ainda seguem num romance discreto. Discreto pero no mucho. Esse lance do pai que tá tentando se manter ocupado vem justamente da conversa dele com a Una, quando eles estão conversando a respeito do fato de que ela também sente falta de fazer missões em planetas. E aí ele promete, a próxima você vai, filha, a próxima você vai. Mas, antes deles irem pra qualquer lugar, o Pike recebe uma visita do almirante April, que tá chegando pra ele com uma proposta de promoção e uma nova missão. Apesar da gente já saber que tem certas coisas no futuro do Pike que provavelmente vão chegar num determinado local onde a gente fica na dúvida de se a galera que tá produzindo a série vai manter exatamente aquilo que já tinha sido citado lá na série clássica, que a gente conhece bem o destino dele, ou se eles vão querer ser sapequinhas e mudar alguma coisa, mas pelo menos a gente tem o norte para essa bússola, sabendo o que a gente pode esperar do futuro próximo dele. E como a gente sabe que ele não fica sendo o capitão da Enterprise para sempre, esse tempo é finito. E a gente, quando recebe uma coisa dessas de uma proposta de promoção, sabe que eles justamente estão batendo na tecla de flertar com essa ideia de que eventualmente isso aqui vai acabar, porque parte desse elenco vai ter que ser substituído. O episódio também resolve trazer pra gente uma espécie de mini treta entre o Scott e a Ortegas, que cada um à sua forma, um porque faz a nave andar e o outro porque escolhe por onde a nave anda, meio que estão pisando no calo um do outro, de forma profissional ali, contida e tal, mas já fica esse temperinho aí de que tem algo como uma espécie de disputa entre os dois, com um reclamando do que o outro vem fazendo. Coisas essas que, nesse episódio, quando foram sugeridas, ajudam a gente a entender um pouquinho de quando o problema acontece, porque parece um acidente, mas vai ter esse negócio de suas raízes estarem plantadas, talvez até um pouquinho na falta de comunicação entre os dois, e comunicação é uma coisa que faz parte justamente do tema do episódio, diálogo entre pessoas para resolverem seus problemas. A gente vai acabar tendo isso também sobrando para futuros episódios, que se eles não voltarem a revisitar isso, eles vão ter deixado uma linha solta, de coisas que eventualmente, se eu tivesse que apostar, eu diria que eles vão realmente fazer esses dois conversarem e se resolverem, de uma forma ou de outra. Quando a gente começou a ver a primeira temporada de Strange New Worlds, a gente tinha visto uma Uhura chegando como um cadete, como alguém que tá ali meio naquela fase de estágio da academia para começar a pegar o trabalho no dia a dia, mas que de fato ainda não era parte oficial da tripulação. Agora, na quarta temporada, com ela já tendo participado de algumas aventuras, passado por vários perrengues, ela de fato sendo já uma alferes, vai acabar recebendo como incumbência cuidar de uma próxima vindoura cadete que deveria ser mentorada. O problema é que justamente a mocinha vulcana que chega lá se sente superior e é arrogante, de uma forma que ela mesma, a Uhura, acaba olhando com aquela cara de como é que eu lido com isso? E aí quando a gente vai de fato ver qual que era a tal missão que o almirante April trouxe, a gente vai ver que se trata de uma instabilidade interestelar que basicamente pode ser lida como uma tempestade espacial, que vai ser a desculpa da vez com aquele fenômeno que vai causar todo o problema e tornar justamente possível que aconteçam os problemas que vão fazer a gente encontrar
a coisinha que vai ser o tempero e o sabor da aventura da vez. Antes da caca de fato rolar, quando eles ainda estão contemplando o que eles vão estudar, a Pélia já faz questão de bater na tecla que essa tempestade que eles estão falando lá fora, altamente destrutiva e perigosa, que ela, com a sua vida extremamente longa, já teve a oportunidade de ver num outro momento, quando ela ainda estava numa tal caixa telefônica, fazendo alusão direta a Dr. Who de novo, porque parece que eles não vão largar o osso. Eu acho que eles estão tentando arranjar um jeito de mostrar pra gente que os caras, se não conseguiram, pelo menos tentaram com força fazer um crossover com a série da BBC. Aí, pra tentar enganar o público em casa, eles tentam propor que a missão é meramente de observação. Sei. E aí a Pélia, mais uma vez, faz questão de comentar como um evento desses, um fenômeno desses, acaba mexendo com o tecido do espaço-tempo, fazendo com que as coisas se comportem de uma maneira imprevisível, o que pra mim foi só mais um jeito de bater de novo na mesma tecla deles fazerem alguma conexão entre isso e Doctor Who. E também tem o lance de que se nesse momento você ainda tinha alguma dúvida de que a história ia falar de viagem no tempo, pra mim aqui, quando eu tava vendo, isso daí já foi e eu já sabia do que ia se tratar. A proposta de encontrar um fenômeno espacial que traga novas pistas sobre o funcionamento de base do universo, da ciência de base do universo, é algo alinhado com as minhas expectativas, daquilo que um sci-fi interessante, mesmo no século 23, onde eles às vezes puxam um pouquinho o freio de mão, eles lá já nem de longe possam ter todas as respostas. E também, o que é claro, acabar ajudando a alinhar a ideia da proposta de uma série que se chama Estranhos Novos Mundos com algo que você tá de fato vendo na tela. Que outros tantos episódios das temporadas anteriores tinham a proposta, mas nunca de fato entregavam, preferindo qualquer outra coisa, como mistério, comédia, dancinha ou afins. E cadê o meu estranho mundo novo? Não tava lá. Também vou falar pra vocês, achei muito bacana o tempo que o episódio investe, não posso chamar de perde, ele investe, mostrando a galera na ponte vendo aquele fenômeno do lado de fora, de uma forma quase embasbacada, olhando para aquilo como se de fato fosse um determinado algo surpreendente, fascinados, porque é justamente isso que justifica alguém entrar na Frota Estelar. Não é para sair por aí numa nave militar que vai poder cuidar dos rumos socio- e geopolíticos desse lado dos quadrantes alfa e beta. É justamente o lance da exploração, do entender aquilo que a gente ainda não tinha tido acesso. Essa é a coisa que eu acho que os caras às vezes deixam de investir nos episódios, de vários episódios de Star Trek em geral, sobre essa administração atual. Porém, do nada, a Uhura capta um sinal de socorro vindo de lá de dentro da tempestade, de uma boia. Aí a Ortegas acaba por livre e espontânea vontade ignorando um aviso, um sinal que está sendo deixado pelo sistema justamente do Scott, que é parte do motivo que vai gerar o acontecimento deles serem dragados lá pra dentro e levados pra uma outra época. Esse negócio dos dois ficarem se alfinetando em maior ou em menor grau vai continuar acontecendo ao longo do episódio. Vai vendo. Sem falar que justamente o problema já estava cantado naquela cena lá atrás, onde o Scott tinha inclusive dito que ter esses avisos, ter esses sinais, tinha um motivo. Então quando a gente vê ela ignorando, a luzinha piscando no painel, a gente sabe que ela provavelmente está ignorando alguma consequência que a gente ainda não sabia qual ia ser. Mas quando a gente descobre, meus amigos... E aí é justamente quando eles resolvem ir atrás da tal boia, o que, se você me perguntar, lembra muito um funcionamento ali parecido com o que acontece na academia, quando eles falam do Kobayashi Maru, você olhar e falar, tem alguém pedindo uma ajuda aqui, tem um sinal de socorro. Eu sei que vai ter consequências, o que que eu faço? O pai que escolhe ir atrás. E aí, eles acabam sendo pegos em algo que vai funcionar como um turbilhão ali, meio que um ralo, que acaba jogando eles em outro lugar e outro tempo. Chegando do lado de lá com a Enterprise toda lascada, com praticamente nada funcionando. Só o sistema de suporte à vida e olhe lá. Aí eles vão ter que começar a juntar os caquinhos para tentar fazer a coisa voltar até a oportunidade de salvar eles. Porque naquele momento ali mesmo eles estão lascados e mal pagos. Aparentemente, no lugar onde eles foram cair, que as estrelas não condizem com nada, que os mapas deles de fato consigam determinar onde eles estão, acaba dizendo para eles que dentre os planetas classe M, no plural,
que tem ali disponíveis, eles vão ter que descer na superfície do terceiro para ir procurar o tal do Iridium, que é o que eles precisam imediatamente para poder fazer voltar a funcionar o motor. E com esse papo de terceiro planeta bebendo lá da fonte dos Thundercats, eu vou dizer que é aí que começam a se empilhar as coincidências. Na superfície, então a gente descobre que quando vai se procurar por sinais de vida, tem sim, sinais de vidas das grandes. E por que não atirar nelas, né? Em tonteio. Lá. E aí lá em cima, em órbita, algo que nesse momento a gente não sabe exatamente o que é uma nave, mas a gente não sabe exatamente qual é que é a dela, acaba prendendo a Enterprise e é só aí que a gente acaba indo. Vejam vocês para a abertura. Tudo que aconteceu até esse momento era só uma introdução, e é na abertura nova que a gente vai acabar vendo uma ceninha ou outra que eles trocaram para a quarta temporada. Se você quiser, vai lá, assiste de novo que você vai ter coisinhas para caçar. Pode ser divertido. Eles estão numa nave onde praticamente nada está funcionando, mas as comunicações e o tradutor universal ainda estão. Já a tal patotinha lá do outro lado não parece ser assim tão amigável. E vamos lembrar do seguinte, galera. O próprio pessoal da Enterprise, nesse momento, tem a impressão de que eles só foram transportados para um lugar desconhecido do espaço. Eles ainda não caíram a ficha de que eles também saíram de um lugar para outro no tempo. Então, quando eles começam a conversar com esta outra galera, que demonstra que nunca ouviu falar nem da Frota Estelar, nem da Federação, eles acabam raciocinando que se essa galera nunca ouviu falar deles, provavelmente possa vir a ser uma galera pré-warp. E, portanto, eles devem tomar muito cuidado com a diretriz primeira, para justamente não entregarem quem eles são e falarem mais do que devia e interferirem com aquela galera. Mal sabem eles, né? Só que sem demorar muito, o Spock, juntando lá as coisinhas dele, os sensores, as análises, ele acaba se ligando que na verdade eles estão há 65 milhões de anos no passado. Pois é, agora eles entenderam justamente o tamanho da encrenca, o que faz com que se torne ainda mais curioso o papo dos tais 3 planetas classe M, que, pelo que a gente sabe, na Terra, hoje, com a ciência que a gente tem, não tem 3 planetas classe M. E aí você pode até dizer, mas eles estão sugerindo que tem um outro planeta que já foi classe M, que não é mais, mas que a gente até consegue meio que acreditar, que seria Marte. Mas qual que é o terceiro planeta, afinal? E aí, em comunicação com o pessoal do time avançado, que está em solo, que está indo buscar a tal fonte de Iridium, eles acabam explicando para elas, olha, o que está acontecendo é exatamente isso, a gente não viajou só no espaço, a gente viajou para o passado e vocês vão ter que tomar cuidado que qualquer coisa, qualquer porcaria que vocês venham a fazer aí, pode causar o tal do efeito borboleta. Eles não citam isso com esse nome no episódio, mas é claramente uma alusão às ideias do tal do Som do Trovão, livro do Ray Bradbury. E aí, na Enterprise, meio que o Pike, depois de ficar sem saber exatamente o que fazer, acabou convidando a tal galera para vir a bordo, já que essa galera estava declarando que eles tinham tomado posse da Enterprise e iam usar os seus recursos na sua guerra particular, que a gente ainda não sabe nem exatamente o que tá pegando. E é quando essa galera chega que você percebe que eles tratam o Pike e a sua patota com um certo grau de superioridade, com uma autoridade que talvez não lhes caiba. Aonde foi que eu já vi alguém se comportando de uma forma parecida nesse episódio mesmo? E aí eles acabam embarcando numa conversa para responder as perguntas da forma mais honesta e sincera que eles podem, tentando não infringir nas coisas da regra da diretriz primeira, falando mais do que deviam. Então eles acabam trilhando um caminho delicado ali. Tem que falar o suficiente, porque senão você acaba não tratando os caras da forma como eles merecem, o que pode ser algo que vá ser trazido contra eles, mas ao mesmo tempo eles também têm que proteger certas coisas, porque eles não sabem de fato o grau de avanço tecnológico dos caras. Então eles estão meio que no mato sem cachorro. Mas, vou falar pra vocês, esse episódio acabou conseguindo, e olha que a gente tá no meio dele, com umas falas curtas, só num trechinho ali, fez um trabalho melhor de passar para os outros o que é a Federação e a Frota do que aquele episódio inteiro com o irmão da Ortegas tentando fazer o documentário dele. Só dizendo. Porque, veja só, aos olhos dessa galera e da tal comandante,
Mesmo com toda a dicotomia entre exploradores pacíficos e militares fortemente armados, eles acabam vendo que espécies diferentes colaborando por um bem comum, por mais que possa soar como algo que para eles soa como fantasia, parece que foi de fato alcançado. Isso sem falar que, para quem vive num estado constante de guerra, ver uma enfermaria praticamente vazia é no mínimo uma coisa utópica. E aí, galera, rola uma parada que eu achei bastante interessante e digna de nota pra gente trazer aqui pra conversar, justamente quando esse tour pela nave acaba levando a tal comandante e a sua escolta para conhecer a ponte de comando da Enterprise. E aí quando eles chegam na estação de ciência do Spock e começam a conversar sobre as coisas que acontecem ali, ela tenta perguntar, mas qual é a função específica disso aqui com esses sensores e tal, e descobrir as fraquezas do seu inimigo? Quando eles tentam dizer não, na verdade é para entender melhor as coisas. Às vezes a gente prefere conseguir entender a pessoa para saber que tipo de trocas a gente pode fazer. Às vezes a gente pode conseguir se entender muito melhor e isso é altamente desejável para que a gente não se sinta sozinho. E lembrando que tudo que eles estão conversando está passando de um para o outro através do tradutor universal, a forma como o tradutor traduz para ela a palavra sozinho acaba saindo como viúvo. E é aí que ela demonstra que consegue entender exatamente como ele se sente e demonstra que eles são capazes, apesar de serem culturas tão diferentes, separadas por tanto tempo, que ainda existe um algo em comum suficiente para que eles consigam se entender, pelo menos o básico, para que exista uma ligação emocional entre os dois, só o suficiente para estabelecer algum grau de respeito. Ou seja, mesmo espécies com backgrounds tão profundamente diferentes ainda são sim capazes de encontrar alguns elementos nos quais se apoiar para encontrar suas similaridades. E aí vem mais uma surpresa, que o episódio trata como surpresa. E para mim na hora até foi, que é descobrir que essa galera, na verdade, é marciana. O Valles Marineris, que dá nome ao episódio, é o maior sistema de canyons de todo o sistema solar localizado no Equador de Marte. E aí o problema todo vai ficar justamente na forma como isso se formou, que faz parte do enredo da historinha e do porquê da tal guerra. Já que, segundo essa comandante marciana aí, uma nave dos Dolram, uma espécie de insetos, caiu lá e criou destruição e morte. E vou falar pra vocês, esses marcianos, mesmo que não tenham necessariamente uma velocidade de dobra ou algo do gênero, eles parecem mais avançados do que a gente em outros aspectos tecnológicos, como o que faz o teletransporte deles, que não é exatamente um teletransporte, mas uma fenda que faz com que eles passem de um lugar para o outro, que não necessariamente foi reconhecida como algo simples pelo Scott, que estava tentando explicar o nosso teletransporte para eles. Até porque Star Trek já bateu nessa tecla várias vezes de que civilizações podem desenvolver graus diferentes de coisas tecnológicas, de avanços científicos, sem necessariamente ter passado exatamente pelos mesmos degraus de uma escada que é reconhecível para apenas um dos dois. Mas de qualquer forma, mesmo tendo todo esse avanço, o lado de comunicação e diplomacia dos caras claramente ainda está deixando a desejar. A Uhura e o irmão do Kirk, o Sam, estão explicando para ela, para essa comandante, a Castle, o porquê que a xenoantropologia pode ser a saída. Já que ela jura de pé junto que a tal espécie dos insetoides não é capaz de conversar, falar como a gente, e nem o tradutor universal vai dar a resposta ou a ajuda necessária. Mas é aí que eles explicam, minha filha, você tá desistindo muito fácil. Você acha que a comunicação para no verbal? A gente pode ir além e vale a pena tentar. E enquanto eu assistia o episódio, até aí eu tava achando tudo muito bom, tudo muito divertido, tudo muito fofinho. Mas eu tava pensando, legal, só que... E a interferência temporal? O que vocês vão fazer com isso? E quem parece de fato ter conseguido colocar todas as peças juntas para montar esse quebra-cabeça foi justamente a comandante Castle, que ao olhar os computadores da nave acaba se ligando que essa galera vem do futuro, e não é nem um futuro próximo não, um futuro absolutamente distante, de 65 milhões de anos no futuro, com ela entendendo exatamente o que está acontecendo, só que mesmo ela entendendo que pro nosso ponto de vista, ou ponto de vista da galera, da tripulação, eles tendo que lidar com as situações de forma muito delicada do que acontece ali, porque isso pode significar eles estarem tirando toda a própria existência deles da linha do tempo, apagando a humanidade,
ela tem uma preocupação muito mais imediatista, porque ela não é de outro tempo, ela é do agora, daquele agora ali, daquele momentinho. E lembrando que tem uma patota, tem um trio de moças valentes e corajosas na superfície do planeta tentando ir lá encontrar a tal fonte de Iridium que eles precisam para reativar o motor da nave. O lance todo é que elas acabam se deparando com uma nave caída, justamente da tal espécie dos insetoides lá, que em teoria viria do terceiro planeta classe M, mas quando elas veem aquilo, quem parece que de fato absorve mais o grau do quanto aquilo é importante e sério é Ortegas, que acaba fazendo uma ligação com o episódio que ela teve lá na superfície daquele planeta com aquela Gorn, fazendo com que a vivência dela acabe, de certa forma, rendendo um pouquinho mais aqui, pra gente ver que teve consequências. Aí o episódio resolve plantar algo que eu tenho certeza que vai render para outros pontos da temporada, já que quando a Una vai no meio desses destroços da tal nave insetoide aí e encontra uma bolsa com o tal do Irídio, a Laan, por outro lado, acaba encontrando com um Raptor e soca a cara dele. Ela soca a cara do bicho. E isso acaba levantando uma série de perguntas, já que a gente sabe que ela sendo uma Noon Singh, sendo lá uma descendente do Khan, ela tá, de alguma forma, telegrafando pra gente que tem algo ali que tá dormente, que tá esperando seu momento de vir à tona pra gente continuar contando mais histórias a respeito disso. Mas vamos lembrar, mesmo ela sendo uma descendente do cara, tinha sido deixado claro nos episódios das temporadas anteriores que ela não tinha as mesmas características. Ela até tinha uma ou outra coisa, que era mais focada, mais vantajosa, não sei nem que termo usar. Ela tinha uns pontinhos extra na fichinha de personagem de RPG dela, mas aqui eles estão flertando com a ideia de que tem algumas dessas coisas aí que estão meio que despertando no genoma da menina. Aonde é que os caras querem chegar com isso? Não sei. Lá na enfermaria, conversando justamente com a Chapel e com uma Benga, eles acabam tocando no assunto de que possivelmente tenha certos aspectos das características dela que estejam prestes a despertar. Mas a real discussão acaba sendo a respeito do lance de: será que o seu genoma vai mandar em quem você é? Será que você não tem como lutar contra certas coisas se isso for te levar pelo caminho do mal? Meio aquele papo de escolhas e livre-arbítrio tá embutido aqui. Mas o episódio não resolve isso ainda não. Ele deixa plantado justamente pra gente ter material pra queimar depois. Que ainda tem episódio nessa temporada aí. De posse da tal bolsa de Iridium, a Enterprise volta a funcionar, ou pelo menos funcionar o suficiente pra conseguir ir atrás da tal nave marciana. Só que vamos lá. Eu até sei que não foi culpa de ninguém especificamente, foi um pouquinho obra do acaso. Mas essa pisada na bola com a diretriz primeira não é simplesmente algo que manchou a imagem da frota e da federação perante uma outra espécie desconhecida que pode acabar sendo contaminada culturalmente e tal. O que de fato está acontecendo é: cria-se ali uma espécie de bifurcação de eventos aonde o pai que não sabe exatamente qual dos lados defender para conseguir garantir que a espécie humana venha a existir como nós a conhecemos. Se é que isso ainda é possível. Só que, justamente ao entender isso, os comentários da comandante Kessel, que, lembrando, como eu chamei, é imediatista, ela acaba colocando de uma forma muito forte o lance de: eu não posso trabalhar com e se, talvez, quem sabe, porque eu vivo no aqui e agora, eu tenho que cuidar das minhas obrigações, e as minhas obrigações são para com o meu povo, que tá sofrendo agora. Ela tá mentindo? Não, dá pra se relacionar com o que ela tá dizendo. E é justamente com esse lance dela ter essa linha de raciocínio, essa missão e essa vontade, principalmente depois de ter roubado a tal célula de antimatéria da Enterprise, é que agora ela, além de tudo, tem ferramentas pra fazer alguma coisa a respeito. E vamos ser franco, não dá nem pra ficar bravo com essa mulher nesse episódio e depois querer vir defender o Archer depois de tudo que ele fez lá na Guerra Zindi, só falando, tá? O problema, como eu tô dizendo, é que os resultados são imprevisíveis e ela acaba condenando Marte ao tomar as atitudes que ela toma. Como se estivesse tudo escrito nas estrelas. Com o uso dos sensores, cai a ficha de que o tal quinto planeta, dos Doldrum, fica entre Marte e Júpiter. E não é conhecido por nós, porque basicamente é o cinturão de asteroides, que a gente sabe que existe. Aí quando a mulher lança o negócio no tal do planeta,
acaba sendo aquele momento onde os segundos contam para poder mudar as coisas. O problema é que o próprio pai que não sabe se as atitudes que ele possa vir a tomar vão ajudar pro lado A ou pro lado B. Ele acaba dando uma titubeada que em outro momento, quando ele estava enfrentando os Gorn, a galera já reclamou pra caramba que aquele negócio dele não responder a pergunta da galera da ponte da Enterprise fez ele parecer que, tipo, tava meio perdidão. Aqui rola algo parecido, só que a gente tem que entender que a decisão que ele pudesse vir a tomar era muito decisiva. E aí ele acaba ordenando pra Enterprise não interferir. E lasqueira! Tristeza à parte é justamente a explosão e a energia que sai lá do planetinha que deixou de existir que cria para eles o caminho perfeito para poder usar a tal energia que eles estavam contando, com vários graus de potência, para poder jogar eles de volta pro tempo deles. É perigoso? Sim, mas a princípio o roteiro estabelece como sendo a única alternativa. É aí que a Enterprise zarpa e a gente acaba testemunhando o famigerado meteoro que vai na direção da Terra para extinguir os dinossauros. Eventos predestinados é o caso aqui. É o tipo da história que, por um lado, eu acho que é meio vespeiro e era preferível não mexer. Mas mexeram. E aí, conversando com o doutor na enfermaria, acaba vindo aquele papo de que essas coisas tiveram um efeito em cascata. Destruir o quinto planeta, ou o terceiro planeta classe M, acabou também tirando da sua órbita natural Marte, que eventualmente acaba se tornando essa rocha sem vida que a gente conhece hoje. Ou seja, foi ao condenar os inimigos que a mulher acabou condenando a própria espécie dela. E aí, quando fica aquele negócio de que pra gente existir foi às custas de outras duas civilizações, o doutor meio que diz pra ele, olha, andei dando uma olhada aí nos bancos de dados e vou te falar, pelo menos uma parcela do DNA deles, que quando chegaram na nave foram examinados, o doutor conseguiu encontrar como parte do DNA de outras espécies que são encontradas espalhadas pela galáxia, o que significa que em algum momento eles conseguiram sair de Marte. Então, se eles deixaram de existir como eram antes, não significa que eles deixaram de existir completamente. Pelo menos alguns deles. Na hora de fazer o relatório pro almirante, o pai que acaba pegando lá o livro da Princesa de Marte, que acaba funcionando naquele momento como pura ironia. Só que todo esse evento, mais uma vez, é uma daquelas coisas que a franquia acaba fazendo e meio que tendo que varrer para debaixo do tapete, fazendo com que seja mais um daqueles eventos que vai funcionar em sigilo, já que é grande demais para não ser conhecido pelo resto da galera se não for imposto algo desse tipo. E é claro, ele acaba rejeitando a promoção, já que ele falou que já viu o suficiente do futuro e do passado, que ele tá mais a fim de viver o momentinho atual dele, tendo aprendido alguma coisa com a tal capitã ou comandante marciana. Só que isso não significa que ele não esteja disposto a meio que dar aquela movida na coisa para favorecer outra oficial, no caso a Una, que vai deixar de ser tenente comandante para passar a subir de cargo na hierarquia, se tornando comandante finalmente. E aí, pelo menos uma coisinha acho que vale a pena citar. Quem tá logo abaixo do capitão, em geral, já é comandante. Você ter alguém que não ocupa exatamente esse posto significa que a frota deu alguma liberação especial pra pessoa. E esse parece ter sido o caso da Una, sendo que o normal era ela já ser comandante desde que assumiu. Mas como a gente sabe que ela não vai durar aí pra sempre, porque na série clássica ela não tá, os caras já estão cantando a bola de que estão preparando o caminho da roça pra essa personagem seguir. Eu tinha ficado me perguntando como é que eventualmente a Uhura ia lidar com a tal cadete vulcana, que chegou cheia de marra, cheia daquelas de eu acho que eu sou mais que vocês e tal, mas o episódio meio que se conserta sozinho, quando a Minazia acaba deixando claro que depois de olhar a situação toda aí, ela se ligou que isso daí não é lugar pra ela mesmo não, que o pai dela que tava chateado dela não ter entrado na Academia Vulcana de Ciências, tava certo, porque essa galera aí tá com nada. Ela meio que deixa claro que vai pedir transferência não para outro lugar, mas para fora. Porque, vamos ser claro, estar na Frota Estelar não é para todo mundo. E esse negócio de ficar convencendo os outros, tem uma hora que meio que dá, né, galera? Tipo, não é que todo mundo que discorda da gente que tem que ser convencido. Tem gente que só não tá afim. Deixa aí, vai com Deus.
E aí, pra fechar o episódio de uma forma bonitinha, quando a galera tá na confraternização ali no bar, conversando a respeito das coisas, entre eles, que não precisam mentir, porque eles vão ter que fazer segredo pra gente que é de fora, mas entre eles ali eles podem conversar. Quem não tava no planeta acaba perguntando, e aí, como é que foi ver os dinossauros quando a gente vê a cena fechando, como se fosse o relato das 3 que desceram, numa cena digna de um Jurassic Park, pra gente poder acabar com aquele algo grandioso. Pra ficar aquele gostinho de se liga como a gente faz uns negócios aqui super divertidos. E o episódio? É uma grande desculpa pra lidar com elementos carismáticos? Sim, sem dúvidas. Mas foi um episódio bacana no fim das contas, ainda que tenha mexido com elementos desconcertantes. O Capitão Picard já visitou uma época ainda mais antiga do que a gente vê aqui nesse episódio, lá em All Good Things, por cortesia do Q, o que, naquele episódio, serviu para colocar a existência humana em perspectiva. Aqui, de certa forma, também. Algo que deixa uma sensação estranha é que essa tripulação tenha passado por algo dessa magnitude antes das aventuras da série clássica, inclusive com Spock lidando com viagem no tempo de forma tão desavisada, quando ele descobre ou inventa a estilingada em torno do Sol. Se eu tivesse que apontar um tema para descrever os eventos retratados aqui, eu diria que esse é um episódio sobre saber abraçar a verdade do momento, aceitar o passado e o futuro, se concentrando no aqui e no agora. Afinal, algumas mudanças podem sim parecer bastante desejáveis, mas o preço de conseguir o que não se tem pode ser abrir mão do que se tem. É muito interessante ver as ferramentas e argumentos de diálogo e diplomacia sendo trazidas à mesa. Isso está alinhado com a mensagem de esperança da franquia, mesmo que os eventos mostrados no episódio justifiquem que o caminho tenha sido outro. As circunstâncias geram um pesar sobre aquilo que pra gente parece uma falta de capacidade de escolha, o que também acaba vindo embalado numa sensação de impotência. Então o episódio tem um lado fofinho e poético, mas acaba sendo um estudo do drama da condição humana, ou de seres limitados por uma existência linear. É um dos episódios mais memoráveis da franquia que você vai ver na vida? Possivelmente não, mas não acho que tenha nada tão errado com ele que ele não possa ser tratado com carinho e respeito. Galerinha, deixa eu lembrar pra vocês que a partir da semana que vem a gente volta a ter o momento dos telanautas. Estavam com saudade? Eu tava. Tô com saudade de ver vocês participando aqui. Então, tudo que vocês viram nesse episódio que mereça ser comentado, perguntas, elogios, dúvidas, qualquer coisa que vocês tenham para falar a respeito dele, ou até possíveis teorias sobre o que a gente vai ver ao longo da temporada, tá na hora de vocês colocarem usando o responda 2 pontos na frente do comentário de vocês nesse vídeo. Aguardo vocês lá, vou curtir e voltar com esse quadro, que faz tempo que não tava rolando por aqui. Mas, acreditando que eu falei de tudo o que era mais relevante no episódio, creio que eu esgotei o que eu tinha para dizer. Se alguém tiver alguma coisa aí para complementar, seja muito bem-vindo aqui. Vou ficando por aqui, mas vou deixando para vocês 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.